Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Episódio 30, temporada 4, segundo poste. Hoje comigo na moderação, Diogo Maia. Estamos um bocadinho desfalcados. Só tenho Pedro Guarda e Pedro Azevedo. Quer dizer, desfalcados, mas bem acompanhado pelos dois Pedros. Rita de Trabalho não está, Samit também não está. Está em Portugal, mas não está, não conseguiu gravar hoje. Vamos começar já, para mim. Acho que podemos aqui já dizer que tínhamos aqui um alinhamento um bocadinho diferente. Porque tínhamos preparado aqui o episódio, caso o Benfica e o Sporting fizessem aquilo que era suposto, ou que nós esperávamos. Mas esta Liga Portuguesa este ano está aquilo que vocês têm visto, que nós todos temos visto, a malta que nos ouve e que nos vê. E portanto, estamos a gravar imediatamente a seguir ao empate do AVS, AFS, AVS ou AVS, exato. Isso, como vocês quiserem chamar, contra o Sporting. Antes disso, agradecer à malta que tem comentado, tem dado o seu feedback. Obrigado, continuem, deixem nos vossos comentários, vão comentando. Gosto quando a malta vai, nós percebemos que a malta vai comentando ao longo do episódio, portanto está a ouvir o episódio e vai deixando comentários. Hoje também tenho aqui algumas anotações a fazer sobre comentários que temos. Deixem gosto, subscrevam o canal, já sabem, ajudam-nos nisso. Ora bem, vamos começar por Pedro Azevedo. O episódio hoje está a começar um bocadinho mais atrasado porque o nosso Pedro Azevedo também se atrasou e, portanto, eu gosto de compensar os atrasos e, portanto, vamos já ao Pedro Azevedo. Pedro Azevedo. Sabia que fui eu que me atrasei, sim senhor. Pedro Azevedo. Sporting vencia 2-0 ao intervalo. Sei que não conseguiste ver a segunda parte. Sporting, mas a verdade é que também, já agora, mas fui ouvir na rádio. Introduzido também o guarda ao intervalo, disse que podíamos começar a gravar porque o jogo estava feito. Disse. Epá, realmente este ano as coisas não vão por esse caminho. Tínhamos entalado bem. Isto é uma técnica de jornalista que se faz muito, que eu já fui em tempos. E normalmente tens o texto pronto e depois é só encaixar ali factos que vão acontecendo a meio. Era o que eu esperava fazer. Gravávamos isto, fazia de conta que o Sporting tinha ganho tranquilamente 2 ou 3-0, íamos à nossa vida mais cedo, mas pronto. Há pessoas responsáveis neste podcast que não sou eu. Isto é habitual, guarda, porque eu volto a dizer, e depois Maia faz uma pergunta. É mais uma semana em que quer dizer, o Porto só joga amanhã segunda, hoje para quem vai ouvir, para quem está a ouvir hoje, para quem está a ouvir segunda, mas é mais uma semana em que há um dos três anos não ganha. Portanto, tem sido uma constante, semana após semana. É isso. E Azevedo, a verdade é que o Sporting não ganha desde o primeiro jogo que fez em fevereiro. O Sporting não ganhou nenhum dos jogos do play-off da Liga dos Campeões com o Dortmund. Não ganha nas últimas 3 jornadas para o campeonato, contra equipas que eu diria de um grau mais baixo do que aquilo que seria de esperar para estes resultados. E portanto, pergunta Azevedo, volto a fazer-te a pergunta, e esta se calhar já meio em tom provocador. Não são só as lesões. Não são só as lesões, e o Sporting hoje apresenta-se na Vila das Aves com o seu guarda-redes titular, que à exceção daquele erro caricato da semana passada que comentámos aqui, tem dado segurança, tem transmitido segurança à equipa, parece-me que sim, tem sido importante para o Sporting não descambar mais do que está a descambar. Começou com uma defesa perfeitamente titular, ou seja, jogar Eduardo Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio, não há aqui problema nenhum. Portanto, Diomande e Gonçalo Inácio naturalmente titulares em qualquer sistema tático, com qualquer treinador do Sporting, têm sido os dois defesas centrais mais regulares
e o Gonçalo Inácio para mim o melhor. E depois jogou com o Maxi Araújo e Fresneda nos corredores, portanto também não é por aí. O Fresneda tem feito bons jogos, tem sido até um dos jogadores que se tem destacado melhor individualmente com o Rui Borges, tem sido um dos jogadores aproveitados. O Maxi Araújo... Neste sistema, o Rui Borges voltou outra vez aqui à questão dos três centrais, tem voltado. Acho que se nota já algumas fragilidades ofensivas, principalmente. Concordo. Mas já agora 4 do que uma linha 3 e jogando ele com bola, também acho. Perguntar-te até sobre este jogo e sobre a primeira parte. Eu até diria que neste caso a primeira parte do Sporting é bastante capaz e é de equipa que claramente teve que refocar as suas prioridades e o campeonato neste momento é a prioridade do Sporting. Eu não consigo retirar destas, eu não gosto muito de individualizar, e o próprio Rui Borges agora no final na flash interview também não quis fazê-lo, mas a verdade é que o Sporting estava super tranquilo no jogo até que Diomande decide dar um murro sem qualquer tipo de necessidade. Quer dizer, não é que haja necessidade de dar murros normalmente, mas sem qualquer tipo de necessidade, num lance que nem é lance de golo. Há uma relação direta? Sim, há obviamente, ou seja, eu percebo que os treinadores nunca gostam de individualizar porque não querem queimar jogadores em praça pública, mas eu diria que este erro individual, não é um erro porque não, ou seja, mas sim, este erro individual diz-nos bem daquilo, do momento atual do coletivo do Sporting. Ou seja, e já a semana passada, por exemplo, tu e a Rita Maia falaram aqui muito desse desbaratinar coletivo que se passa na equipa do Sporting, dessa pressão que não está a ser bem gerida por parte da equipa, erros como expulsões, como mini agressões. Eu na altura do clássico, por exemplo, não concordei com a expulsão do Diomande. Ele entretanto é despenalizado dos 2 jogos para joga hoje e volta a fazer mas hoje até devia ter sido expulso no lance em que dá um murro e não foi, exatamente. E portanto, o que me parece acima de tudo aqui é que de facto o Sporting não se encontra, e nós olhando, tu falavas e bem deste calendário do Sporting, portanto o registro do Sporting em 2025 é este, vou dizer isto muito rápido: empate em Guimarães 4 igual, vitória ao Porto na meia-final da Taça da Liga, empate e derrota nos penaltis contra o Benfica na final da Taça da Liga, ganha ao Rio Ave em Vila do Conde, boa vitória, perde em Leipzig, ganha ao Nacional em casa, empate em casa com o Bolonha, mas que consegue ir ao Play-off da Champions, ganha ao Farense, e do jogo do Farense para cá, como tu dizias mais na introdução, empate no Dragão, derrota em casa com o Dortmund, empate em casa com o Aroca, empate em Dortmund, que foi um jogo que não contou para nada, e agora empate na Vila das Aves. E este jogo permite-me fazer este paralelismo com o jogo do Benfica na Vila das Aves, porque acho que é uma primeira parte muito semelhante à do Benfica na Vila das Aves, uma primeira parte confortável. Por exemplo, se o Fresneda se sentiu desconfortável, eu acho que o Maxi Araújo sentiu-se confortável neste sistema. Eu até acho que foi o elemento em maior destaque no Sporting. E eu sentia, tal como o guarda disse no grupo, eu sentia o jogo feito e o Sporting confortável. Mas entretanto, mais uma vez, e para mim isto aqui, e no teu ponto inicial, não é só lesões, porque mais uma vez acho que há um erro de abordagem de Rui Borges. Há um erro de abordagem a mexer na equipa, e parece-me que a mensagem de Rui Borges, quando mexe na equipa, e a postura da equipa do Sporting, e isto também vem no treinador na segunda parte, é uma postura de uma equipa que está não só demasiado relaxada, ou seja, relaxada com o resultado, mas tensa com os seus processos coletivos, e portanto não confortável com os seus processos coletivos, e portanto prefere baixar linhas, prefere expor-se ao adversário e depois acaba por empatar. Portanto parece-me que é isto, para além das lesões, há um desconforto coletivo e há erro de Rui Borges. Mais uma vez, há pouca mão de Rui Borges a mexer na equipa. Guarda, concordas? Concordo com o Azedo, mas eu não consigo dissociar este momento do Sporting das lesões, porque eu não acredito que um Sporting confortável no jogo, como estava na primeira parte, e estava muito confortável porque voltou a ver o Gyökeres que a gente conhecia com o Amorim. E o Trincão também teve muito bem. O Trincão, sim. Mas principalmente o Gyökeres faz uma diferença brutal, e há lá um lance que podia ter sido, acho que já era o 2-0 muito cedo, que o Ochoa até faz uma boa defesa, que é mesmo a Gyökeres, tira o adversário da frente com uma facilidade brutal, depois mete um Bavásio, por acaso foi tirar o boneco, mas se não fosse... e mesmo se fosse, já viu o Gyökeres marcar golos que foi tirar o boneco também, e a bola vai com tanta força que acaba por entrar. Em condições normais do Sporting, confortável no jogo como estava na primeira parte e com um plantel mais composto, sem andar a recorrer a uma manta de retalhos, pronto, não, sem querer sacrificar ninguém, mas é verdade, o Sporting está a jogar com uma manta de retalhos. Eu acho que o Sporting tinha ganho o jogo, consigo entender o paralelismo do Azevedo em relação ao jogo com o Benfica, é muito parecido mesmo, a forma como o Sporting acaba por levar até o gol no último minuto, exato. O empate é mesmo muito parecido, apesar de também ter muita coisa mudada no AVS, a AFS,
lá para cá, desde esse jogo com o Benfica para cá, inclusive a equipa técnica, mas há muitas semelhanças entre isso, mas há um descontrole emocional no Sporting, acho que isso é evidente. E mais do que as mensagens que o Rui Borges passa em termos táticos para a equipa, acho que é mesmo a própria mensagem emocional que ele passa, acho que é gritante. A própria comunicação dele é surreal, ele ter dito aquilo quando a equipa vai a Dortmund. Já era mal fazer a viagem, quanto mais o jogo. Pá, não se pode dizer isso num clube como o Sporting. Não se pode, concordo. Passa-se uma mensagem horrível para os jogadores. Eu não sei como é que os jogadores recebem aquilo, porque um jogador que joga no Sporting ou uma instituição como o Sporting tem a obrigação, pode ter levado 3 em casa do Dortmund, tem a obrigação de ir a Dortmund, disputar o jogo, ganhar o jogo. Tem que mostrar mais ambição europeia. Até porque financeiramente há coisas em jogo. Já agora. Financeiramente há mais... também. É que uma vitória conta pontualmente também para o ranking da E o Sporting não tem pergaminhos na Champions, portanto tem que se impor de alguma forma. Ok, eu vou 3 em casa, vamos imaginar ganhava 2 em Dortmund. Ok, saiu uma saída limpa. Agora os jogadores antes do jogo já sabiam que não iam para lá fazer nada. E esta mensagem acaba por eu acho que desmoralizar a equipa, que depois já vai super desfalcada para todos os jogos. Também é verdade. E lá está, acho que aquele gol no Dragão também a acabar desmoralizou a equipa. A partir daí é um castelo de cartas. E acho que o Sporting, mais do que insegurança tática, técnica e estar com um monte de lesões que a meu ver influencia muito isto, acho que em termos emocionais é uma equipa sem estofo nenhum neste momento e que pronto, já está a tremer com o Benfica outra vez, quando não era suposto, porque tinha 6 pontos de avanço há pouco tempo. Sim, mas eu só hoje não concordo. A minha crítica ao Rui Borges, mas eu também acho que ele não tinha tido tempo, devia ter tirado o Diomande, porque claramente depois do murro e da sorte de não ter sido expulso, claramente não estava em condições, e tanto é que depois do lance em que ele é expulso, por mais questões que possa haver à volta do VAR, era um lance claríssimo para segundo amarelo, que é de alguém, sim, muito descontrolado emocionalmente. Mas a verdade é que, e aqui eu concordo com o que o Rui Borges diz na flash interview, até esse lance, ele sem criticar diretamente o Diomande, porque depois também entra ali numa fábula e fala sem falar da arbitragem, dos critérios da arbitragem, uma coisa até um bocadinho estranha, até para o Rui Borges, claramente ali com alguma fragilidade emocional, por ter perdido 8 pontos nas últimas 3 jornadas. 6. Eu só não concordo com isso, Azevedo e Guarda, porque eu acho que, apesar de tudo, até ao lance onde há um erro claro emocional de um jogador, um descontrole emocional de um jogador, o Sporting entra para a segunda parte com as linhas um bocadinho mais recuadas, com uma clara indicação técnica, mas o jogo estava muito controlado. O Aves não tem uma oportunidade de golo. O Sporting tinha o jogo mais do que por cima, estava controlado, fazia 2-0, se calhar ainda marcava um terceiro, depois sofria um golo, ou fazia 2-1 e 3, pá, não sei. Pois o Sporting disse foi do que eu ouvi na segunda parte. Sim, o Sporting decide claramente. Eu acho que é uma decisão que tem acontecido. A malta questiona-se muito porque é que isso tem acontecido nas segundas partes do Sporting. Eu acho que é aí sim por questões físicas e por não haver soluções no banco para isso. E eu concordo com isso. Acho que noutros jogos isso foi mais problemático. Hoje eu acho que o Sporting, mesmo tendo feito isso, o Sporting estava por cima no jogo, tranquilamente, entregou a bola aos outros, e a verdade é que o AVS tem muito que trabalhar. O AVS vê este ponto cair do céu, tem mérito. O treinador mexe e a equipa tentou, é verdade, mas a verdade é que o AVS também joga muito pouquinho, não é? Joga e, portanto, eu hoje, a crítica que eu faço ao Rui Borges nem é por aí, porque acho que esse plano até estava bem delineado e a coisa estava a correr bem. A minha questão é, ele vê aquele lance do Diomande e por acaso teve a sorte do seu defesa não ser expulso. Eu tinha, no momento, descia ao debate, tipo no médio. Não sei. Há aqui uma questão que eu já tinha posto o Mateus Reis ao intervalo. O Mateus Reis entrou ao intervalo. E, portanto, já não me lembro se havia alguém no banco, algum suplente, algum central no banco. Mas a verdade é que o debate estava em campo, pá, recuava, não sei, alguma coisa. Porque claramente o Diomande não estava em condições de continuar a jogar porque estava... porque, pronto, um jogador que faz aquilo não tem condições de continuar em campo. Agora, não tinhas nenhum central, ou seja, à exceção do Mateus Reis não havia nenhum defesa. Pronto, se calhar era gastar uma... Se calhar podia parecer que era gastar uma substituição, mas se calhar não era. Se calhar, tanto é que não foi. Acho que foi prejudicial mantê-lo em campo, não é? Sim, e aí no limite até podia, isto agora já estou a fazer no limite até pode mudar o sistema tático outra vez dentro do jogo, às vezes pois, exatamente, jogo, passava para 2 centrais. Não havia centrais, mas estava o Eduardo Quaresma, por exemplo. Exato. Que apesar de jogou no sistema de 3, ele não dava aquilo, porque isso era outra coisa que eu queria trazer à discussão. Também me causa alguma estranheza este regresso ao esquema de 3 centrais e
Porque Vai, não vai, não é? Eu acho que é mais não por vai. necessidade. Acho que é mais por necessidade. Também me parece, mas uma das bandeiras do Rui Borges quando entrou foi romper com o passado do Amorim, que tinha corrido muito bem, do João Pereira, que foi uma linha de continuidade, e o que me pareceu quando entrou o Rui Borges, eu vou cortar já com isto e vou investir, por exemplo, no Fresneda para lateral direito, não há laterais direitos, vou buscar o Fresneda que está encostadíssimo, vou passar o Kenda para a outra ponta do campo. Pareceu-me isso, que houve ali uma ruptura completa. E hoje, apesar do Kenda continuar a extremo esquerdo, ou ala esquerda, como vocês quiserem chamar, acho que houve um regresso, um regredir um bocadinho ao antigamente do Sporting, sem grande sucesso, porque já sei que esta fórmula estava muito bem odiada com o Amorim, mas tudo o que vem a seguir não tem corrido assim muito bem. E é por necessidade, mas mesmo assim. Acha que voltamos a ter os ledados do Amorim, tanto o Sporting como... Mas já lá vamos falar sobre o Já Amorim mais para a também, frente. não é? Mas, Azevedo, antes de... Eu queria também Sim. perguntar-vos sobre a Champions. Acho que este jogo... Pronto, estamos aqui a reagir um bocadinho a quente, mas acho também... A história do jogo é um bocadinho esta. Eu não consigo aceitar, e pegando naquilo que o Guarda estava a falar sobre a comunicação antes de Dortmund, eu só não consigo aceitar na comunicação do Rui Borges, e eu percebo que, pronto, é seguir ao jogo, e portanto ele vai para a flash interview. Eu não sei se vocês ouviram, mas ele tem uma... justifica-se falando de arbitragem, falando que o critério tem que ser igual para todos em todos os jogos. Eu acho mesmo que o Rui Borges, antes de ter falado, devia ter visto os lances, porque ele disse que não viu os lances, e portanto olhar para o lance do Diomande e ainda falar dos árbitros ou do critério ter que ser apertado para todas, quer dizer, aquilo é um penalti clarinho, é uma expulsão clarinha em qualquer campo, diria eu. Portanto, mas aquilo que me chateia mais nessa comunicação, não sendo eu sportinguista, mas olhando para aquilo, olhando para aquelas declarações, é quando Rui Borges justifica-se dizendo o futebol também é isto. Isso para ti justifica-se, às vezes? Ou seja, o futebol é isto. Perder um jogo aos 24 minutos, ou empatar um jogo, o futebol é isto. Isso justifica-se? Não se justifica, e eu volto a fazer paralelismo. É o que é. Volto a fazer o paralelismo com Também com disse é o que é, Pedro Azevedo. Ele também disse é o que é. Também disse é o que é. Pronto, volto a fazer como Nelson Veríssimo dizia em clássico alguns Nelson destes jogos Veríssimo. parecidos quando estava no Benfica, quando treinava a equipe principal do Benfica. E Bruno Lage teve um discurso muito parecido de desresponsabilização quando empatou na Vila das Aves também. Eu lembro perfeitamente disso. Eu lembro que na altura nós falámos sobre isso e, portanto, eu agora não consigo não falar sobre o Rui Borges. E já agora, para não parecer aqui um ataque meu cerrado a Rui Borges, eu apontei os erros. Obviamente que eu consigo perceber que é dificílimo estar há 1 mês e meio no Sporting, quase 2 meses, e ainda não houve um único treino em que o Rui Borges tivesse o jogador, ou seja, 2/3 dos seus jogadores da equipa principal sem lesões. É muito complicado. Consigo perceber isso, sem dúvida. Portanto, dou-lhe essa desculpa, Sim, sem mas dúvida. o próprio disse que nunca se ia O agarrar próprio nessa... disse, ainda agora há uns dias, precisamente, Maia, ainda há que bocado num disse clube isso como o também. Sporting os adeptos não querem desculpas, querem as soluções, e portanto a tónica dele foi essa. Depois no pós-jogo, ou seja, a comunicação dele no pós-jogo em Dortmund foi muito melhor do que no pré-jogo do Dortmund. Para Isso é uma mim, tendo em conta comunicação que o Sporting é um clube grande, portanto, quer dizer, Exatamente, isso é uma comunicação de clube grande. Ele até pode Exatamente. dizer o que quiser para dentro do balneário. Ele não pode vir cá para fora. ora bem. Vir dizer, já a isso. viagem vai ser má, quanto mais fazer isto. Exatamente. Epá. E, portanto, pareceu-me Ele que o pode Rui dizer o que Borges do quiser pós-jogo para em Dortmund foi um Rui Borges assertivo e que se coaduna com aquilo que é um clube grande, que é o Sporting, e que é um clube que, como o Guarda dizia, tem que se mostrar mais na Europa. Portanto, é para o Sporting também crescer no sentido em que vinha a crescer nos últimos anos, também tem que fazer mais na Europa. E, portanto, só dizer em relação ao Rui Borges, Maia, tu tinhas-me perguntado, desculpa, entretanto foi do Rui Borges e perdi-me. É sobre a questão da comunicação. Da questão da comunicação, exatamente. Pronto. E o que é que me parece aqui é que, de facto, ele melhora. Agora tu dizes-me que ele tem este tipo de declarações. E, portanto, eu mais uma vez volto a dizer, como já dissemos sobre o Lage, como dissemos sobre o Rui Borges pré-Dortmund, não pode haver este tipo de desresponsabilização num clube grande, num clube como o Sporting. Não pode. No Sporting de há uns anos, eu acho que toda a gente aceitaria minimamente este tipo de declarações. O Sporting de hoje em dia não é o Sporting de 2020. É um Sporting diferente, é um Sporting que luta com os outros dois por tudo, e portanto, e que tem ganho mais do que os outros dois, e portanto parece-me que não se coaduna. Pedro Guarda. Mesmo assim, acho que, sinceramente, acho que os sportinguistas não aceitavam esta do pré-Dortmund, e acho que este discurso que ele teve depois que os adeptos querem as soluções, não querem desculpas, acho que é um discurso que os sportinguistas queriam ouvir em 2020, em 2018, em 2013, acho que é um discurso que cai bem num clube grande, não é um discurso... Mas que agora se coaduna com a dimensão, ou seja, com o projeto do Sporting, com o crescente... Eu percebo o que é que tu estás a querer dizer, mas é um discurso que tem que ser, está sempre presente num clube como o Sporting, tem que ser esse, não há outro caminho.
Ora Já bem. agora, desculpa, Maia, e termino, que eu tinha aqui nas notas, lá está, porque tinha nas notas, porque pensei que íamos falar mais da Champions, porque achávamos que o Sporting ia. Mas eu ia lá agora. Ok. Ia perguntar diretamente, e pegando aquilo que o Guarda está a dizer, se isto aqui é uma comunicação que se coaduna com o estado atual do Sporting ou não. Esta Champions coaduna-se com o estado atual do Sporting? Eu separo esta Champions em duas fases e, portanto, acho que o Sporting está muito bem, não acho, é factual, o Sporting está muito bem nas primeiras jornadas da fase de Liga. É um Sporting que se mostrou destemido, ou seja, que assumiu os jogos. A exibição que o Sporting faz com o City é uma coisa estrondosa, fica para a história, sem dúvida. O Sporting de lá para cá, na Champions, é uma coisa... eu não digo pavorosa, porque efetivamente não é vergonha nenhuma perder em Leipzig, perdeu pela margem mínima, empatou com o Bolonha, que era o resultado que precisava para ir ao play-off, mas quer dizer, já não foi claramente, e por causa das lesões sem dúvida, saída de Amorim, ponto 1, e ponto 2, já com Rui Borges, João Pereira não vou incluir aqui nesse aspecto, já com Rui Borges, que me parece um bom treinador, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O Sporting, fruto também das lesões, não consegue fazer uma melhor Champions nas últimas jornadas dessa fase de Liga. Eu estive a ver in loco em Alvalade a primeira mão com o Borussia Dortmund, e eu acho que o Rui Borges tem muitas culpas nesse 3-0 em Alvalade. Eu acho que o Rui Borges mexe muito mal na equipa na segunda parte. Tinha apontado aqui, quando mete o Gyökeres, eu acho que ele não devia ter tirado o Arder, podia ter passado só o Maxi Araújo para o lugar do Mateus Reis para trás e punha o Arder à esquerda, como depois contra o Oroca se verificou que Arder e Gyökeres, como em alguns jogos no início da época, podem jogar perfeitamente juntos, porque o Arder dá coisas diferentes e até liberta o Gyökeres, e o Gyökeres acaba por libertar o Arder também. Portanto, eu parece-me, lá está, volto a dizer, percebo toda a questão das lesões, acho que também na Champions, nesta eliminatória com o Dortmund, a segunda mão, a questão da comunicação, mas na primeira, acho que com o Rui Silva seguro nas duas mãos, que esteve muito bem Rui Silva nesta Champions, acho que o Sporting, acho que o Rui Borges teve culpas no cartório no jogo Alvalade. Guarda, é uma desilusão a Champions do Sporting? Acho que para a história do Sporting é uma Champions em grande, principalmente pelo tal jogo com o City, mas o Sporting é um clube que passou 2 vezes já a fase eliminar da Champions e tem Dado o contexto atual do clube, não é? um saldo muito fraco. Agora, tendo em conta o estado atual do clube, a própria configuração da nova Champions, que eu acho que o que o Sporting fez é os mínimos olímpicos que qualquer equipa portuguesa tem que passar a fazer a partir de agora. É passar a fase de Liga, porque só 8 é que cai. 8, 12. Caem, peraí, digo já. Cai em 12. Se cai 12, 36 passam 24. Exatamente. Mas pronto, passa muito mais gente do que... E acaba por ser, não digo que fácil, mas uma equipa portuguesa jogar a este nível tem que ter capacidade para fazer a 10 pontinhos, que nem que seja nos jogos em casa, para passar, acho que é os mínimos olímpicos. O Sporting, não sei, eu também vi muita coisa. Sim, mas eu também vi muita coisa que podia sonhar com uma surpresa, e não sei se havia pessoas que achavam que o Sporting ia ser campeão europeu. Eu achava que o Sporting estava bem encaminhado para o top 8. Eu achava que o Sporting até... Exato, é isso. A certa Estava altura bem que ia ficar no top 8. Para o top 8, mas eu começo a ouvir falar em surpresas. Eu não sei o que é que muita gente fala em surpresas. Uma meia-final, uns quartos de final, não faço ideia, mas acaba por saber a pouco esta campanha do Sporting, tendo em conta aquilo que foram as expectativas criadas, ok, com o Amorim, mas foram criadas expectativas bastante altas. Mas historicamente, daqui a uns anos, daqui a 10 anos, vamos olhar para trás e ver esta Champions do Sporting, é uma Champions boa para aquilo que é a história do Sporting na Champions. Sim, eu só acho que esta Champions do Sporting peca um bocadinho, porque apesar de tudo, pelo início, não é? É uma Champions que no início parecia histórica, tanto é que se falou, e muito se falou em Portugal sobre a possibilidade do top 8, e acho que depois cai frente a uma equipa que é uma equipa que tem muita história na Champions League nos últimos anos, não é? O Dortmund é uma equipa que tem feito... Na final agora, é verdade. Sim, mas há um contexto, não é? Tal como há um contexto no início da época, o Sporting com o Rubén Amorim parecia que ia fazer o top 8, há um contexto ao dia de hoje, e portanto é finalista do ano passado, mas é uma equipa bastante diferente. Que tem, estava em 11º quando apanhou o Sporting. Eu acho que o Sporting perde em Bochum, quer dizer. O Sporting numa eliminatória competir 45 minutos porque perde a eliminatória dos 45 aos 90 minutos da primeira mão, acho que é manifestamente curto. Agora, também acho que, pegando naquilo que o Guarda está a dizer, sim, se calhar olhando daqui a 10 anos, se calhar esta Champions é uma Champions normal, não é um grande resultado, mas pronto, é passagem até aos playoffs. Sabes que eu acho que não. Desculpa. Ia dizer agora, eu acho que não. Essa visão, depois, quando olhamos para o passado,
porque efetivamente foi o que tu disseste, o Sporting quase não competiu contra este Dortmund. E por exemplo, eu até falei aqui no segundo posto, disse aqui, eu achava mesmo que o Sporting ia competir, até tinha mas os meus feelings estão completamente errados, porque também tinha um feeling que o Porto ia passar, já lá vamos, mas achava mesmo que o Sporting e não só ia competir com este Borussia Dortmund, como tinha hipóteses, competindo, tinha hipóteses de passar. Achava mesmo, não era escândalo nenhum. A primeira parte do Sporting A primeira parte é boa, em Alvalade, exatamente. O Sporting pode ir a ganhar 2-0 para o intervalo, por exemplo, nesse jogo. Sim, muito se tem falado sobre... Parece que não competiu pouco, foi isso. Competiu pouco, mais do que ser eliminado é ter competido pouco contra este Dortmund, como tu dizias. O que acontece nestas Champions é que apanhas equipas, já está, emocionalmente muito mais fortes. Batidas, e se não matas, morres. Foi o que aconteceu ao Sporting. Não marca 2 golos, tem a oportunidade de marcar na primeira parte contra o Dortmund, ou um gringo que seja. Na segunda parte é comido. É o que acontece nas Champions. Isto é com o Dortmund, podia ser com o Benfica, sofreu um bocadinho disso com o Mónaco. Ficou ali um bocadinho apertado, apesar de ser uma equipa de miúdos. Mas é normalmente o que acontece nestas competições. Quando não consegues matar, acabas por morrer. E é isso que acaba por acontecer. O que eu acho mesmo é que as equipas portuguesas vão ter a obrigação de estar sempre nos 24 primeiros. Top 8 acho um bocado ousado, mas há de acontecer. Mas nos 24 primeiros e depois passar ao play-off. No play-off, a partir daí, o que vier é bónus. É o que eu acho. Eu ia-vos perguntar isso, por acaso, aos dois. O que é que acham que é exigível às equipas portuguesas neste novo formato da Champions? Eu acho que é chegar ao play-off e depois depende do sorteio. Ou depende de quem calha no play-off também. Eu acho que é oitavos. Certo, mas imagina que, lá está, Exigível. que neste play-off, em vez do Borussia Dortmund, em vez do Mónaco, era City, Real Madrid. É isso que eu estou a dizer, ou seja... Ok, mas eu acho que apesar de tudo este também é um modelo que faz com que haja mais hipóteses de chegar aos oitavos. E nós já lá vamos. Eu a seguir também trouxe isso porque queria-vos perguntar, queria fazer olhar para o bracket e tentar olharmos para o alinhamento dos jogos. Mas a verdade é que, apesar de tudo, eu acho que é bastante o investimento, por exemplo, que uma equipa como o Benfica tem, ou a equipa que o Sporting aparentemente tinha no início da época, e todo o início da época que foi criada à volta de Ruben Amorim, eu acho que é perfeitamente aceitável os adeptos ficarem desiludidos por não passar aos oitavos de final, sinceramente. Eu também acho. Portanto, acho que é os mínimos olímpicos, concordo com o Guarda, são os playoffs, mas acho que é bastante aceitável e se calhar uma desilusão, por isso é que eu acho que esta Champions do Sporting acaba por ser uma desilusão, dado o contexto. E eu acho que esta é uma liga que este formato neste momento permite que as equipas pensem um bocadinho mais à frente. Não é que depois isso acabe por acontecer, porque eu até acho que as meias finais vão ser muito parecidas ao que já tem acontecido. Mas a verdade é que até lá pode haver caminhos, ou pelo menos mais esperanças da parte dos clubes. Aos quartos. Exato. E portanto, para passar... E depois eu tinha aqui um mito ao facto, mas se calhar falamos depois do Benfica, porque junto ao Benfica e o Sporting... Benfica que na mesma semana o Benfica tem ganho bastante jogos, apesar de tudo empata contra o Mónaco, mas acho que concordamos todos que sob a vitória, dadas as circunstâncias, acho que o Benfica podia ter saído da Champions League. Já vos pergunto isso. A certa altura no jogo. Sim. Eu estava a voar de Londres para Lisboa e quando aterro em Lisboa eu estava 2-1 para o Mónaco. E o Mónaco estava por cima do jogo, claramente, na altura. Claramente por cima do jogo. E se quer saber o jogo, toda a gente achava que o Benfica acabaria por ser eliminado nesse jogo. A malta fala muito da exibição do Turbino. O Turbino defende muitos lances. O Turbino tem muitos... Na primeira parte. Já agora são a parte, às vezes, has de ver o segundo gol do AVS. Acho que o Rui Silva é mal batido, mas depois aguarda a tua análise sobre esse lance. Vou ver aqui, entretanto, em silêncio. Isso. Perguntar, Guarda... ao contrário do Sporting, o Benfica também tem muitas lesões, mas ao contrário do Sporting, o Benfica parece que consegue ter uma equipa para a Champions e uma equipa para o campeonato. Ou não? Olha, sobre esse capítulo das lesões, eu acho que é transversal a todas as equipas que andam a jogar 3 em 3 dias, porque é obsceno o número de jogos que os clubes têm, e acho que isto só tende a agravar, mas isto é um tema que já tivemos um Reels que ficou bastante viral com o Summit, e bem, trouxe. E é um tema que podemos voltar a ele mais tarde ou mais cedo, mas eu acho que é absolutamente obsceno naquilo a que os jogadores estão sujeitos, ainda para mais havendo um Mundial de Clubes já mais para a frente, que eu não sei muito bem como é que vai ser em termos de gestão dos jogadores, até porque a FIFA parece que vai impor a melhor equipa aos clubes. Resta saber que é o treinador da FIFA que vai exigir ao treinador do clube que meta os melhores. Vai decidir isso. Respondo isso, haveremos de ter tempo para falar. Em relação ao Benfica, continuo a achar que não é bem assim. Haver 2 equipas para cada competição. Está a correr bem, mas podia ter corrido mal contra o Mónaco, porque há uma altura que o Mónaco superiorizou bastante ao Benfica, porque tem 2 miúdos brutais a jogar à bola e
quer ver onde é que eles vão estar para o ano. Mas já está, o Benfica vai ganhando. Enquanto os clubes ganham e as equipas ganham, muita coisa é disfarçada. Mas é isso que eu tenho a dizer por agora para o Benfica, porque há soluções que o Benfica tem que apresenta que eu acho que não são viáveis e agora até vou atacar já uma que já ataquei a semana passada. Não, vou atacar outra vez, porque o Belotti para mim não faz sentido no Benfica e marcou ontem. E ontem, para quem estamos a gravar ao domingo, Marcou sábado, pronto. marcou este fim de semana. Mas para mim não faz sentido o Belotti neste momento no Benfica. Há outras contratações que vieram dar profundidade. O próprio Bruma, apesar de não estar elegível para a Champions, que é outra leitura dos regulamentos que o Benfica fez de forma errada, porque ele, para cumprir o castigo, tinha que estar inscrito. Não estando inscrito, não cumpre castigo. Portanto, o castigo, Amador o mesmo. castigo do Bruma vai se perpetuar no tempo. Mas a contratação do Dal, que é um jogador que eu vim a saber agora esta semana, já estava identificado pelo Benfica. O Benfica vai pagar mais caro por ele, porque já estava identificado desde os tempos de Roger Schmidt. O Benfica já tinha jogador na mira, acaba por ir para a Roma, podia ter ido buscar o jogador pelo valor que a Roma acabou por dar, que foi 800 mil. A Roma pagou muito pouco, vai ter um lucro Penso que engraçado. sim. Acho que foi abaixo do milhão, sim. Foi Foi 800 perto de 1 mil. milhão, mas abaixo, sim. E agora o Benfica, acho que está prático. Se o jogador continuar a mostrar este rendimento, vai estar obrigado a gastar 10 milhões para o manter, porque apesar Mas isso para o Benfica, guarda. Não, mas honestamente, para o mercado atual também não é exagero nenhum. Se o não é jogador exagero tiver qualidade. nenhum, mas acaba por. Mas pronto, isto são coisas que acontecem e acho que Eu 10 gosto destes milhões. exclusivos de Pedro Guarda sempre no segundo turno. Não, pronto, mas acho que 10 milhões por um jogador destes que apresenta uma margem de progressão boa, acho que é um acerto do Benfica, independentemente depois de ter saído mais caro à casa. No entanto, acho que no Benfica não tem duas equipas para jogar e isso mais para a frente vai-se ver. Porque o Benfica não tem. Vai acabar por cair na Champions agora e isso vai ser disfarçado. Vai acabar por ter uma equipa para o campeonato e outra para a taça e a taça, pronto, chega a haver um ponto que acaba por ser também ao fim de semana, acho eu. Acho que não vai ter a sobrecarga de jogos que tem agora. E o Benfica vai sair da Champions agora, portanto vai ser relativamente O pacífico. Benfica vai sair da Champions agora? Vai sair da Champions com o Barcelona, acho que não há questão. Ok, já lá vamos. Antes disso, Azevedo, pegando aqui nas palavras do Guarda sobre a questão de mascarar alguma coisa, há uma coisa que não se mascara. É que este ano o Benfica já, por 9 vezes, sofreu 2 ou mais golos. Se calhar tem jogadores de meio campo à frente para jogar durante a semana e jogar ao fim de semana contra equipas como a Boa Vista, mas defesas parece que não. Mas, certo, percebo a pergunta e vou-te responder assim, de forma talvez habilidosa. É que parece-me que é mais os golos que o Benfica sofre, por exemplo, nestes jogos de Champions, como este jogo com o Mónaco. Ou como o Feyenoord, ou como o Barcelona, ou como o Mónaco da outra vez. Mais do que o Barcelona, diria Feyenoord e Mónaco. Ou seja, parece-me que o jogo do Barcelona foi mais caótico ainda. Mais caótico para as duas equipas. É que ao Benfica, e neste jogo com o Mónaco então, quando o Benfica depois de marcar 1-0 não consegue gerir o jogo, ao Benfica é mesmo muito complicado, este Benfica de Lares, controlar os jogos com bola. O Benfica não consegue controlar os jogos com bola. E portanto, como não consegue controlar os jogos com bola e tem uma necessidade quase desesperante de partir os jogos todos, acaba por sofrer muitos golos. Parece-me que é muito mais decorrente daquilo que o Benfica não faz com bola e deveria fazer do que propriamente da linha defensiva. Mas consigo perceber até porque há erros individuais. Era uma provocação. Certo. Mas acho que é isso. Apesar de tudo, o terceiro golo, por exemplo, qual é que é o lance da abordagem do Otamendi? É o terceiro. É o terceiro que o Otamendi vai completamente... Aliás, há 3 erros nesse... Ou seja, há o primeiro erro de 2 jogadores que vão ao mesmo lance, à mesma bola. Depois a bola sobra para a zona onde o Otamendi vai. O Otamendi, em vez de fazer uma contenção, vai completamente à maluca, mas isso é habitual no Otamendi. Ganha 50% dos lances. Com 37 anos continua a fazer dessas, é surreal, não é? Exato. E depois a seguir, há o erro de abordagem também claríssimo do Turbin. Portanto, para além dos erros individuais defensivos, e parece-me que o Benfica, quando está a sofrer por erros atrás, é mais por erros individuais do que outra coisa, é mesmo quando o Benfica tem bola, a falta de gestão do jogo com bola. Uma equipa como o Benfica, que ganhou 1-0 fora e que está a ganhar 1-0 no jogo, continuar naquele ritmo alucinante a partir do jogo, a permitir que o Ben Seguir, que o Ali Kush peguem na bola por dentro e partam. Aliás, o próprio Bruno Lage admitiu isso na conferência de imprensa para o jogo. Ele disse que a equipa foi incapaz de gerir o jogo com bola e que era a intenção. Portanto, a equipa não conseguiu mesmo. Portanto, havia essa intenção e o Benfica foi incapaz de o fazer. Portanto, foi Mas porquê é que a equipa não consegue gerir os jogos com bola? Não tem jogadores para isso? Não treina suficientemente? Não sei. Se calhar ambas, não é? Ou seja, eu acho que a maioria dos jogadores do Benfica são jogadores de aceleração. De olhar para a frente e de ataques verticais. Concordo. O próprio Coxo não é aquele... Ou seja, e o Coxo tem estado muito bem no Benfica. Eu acho que o Coxo é um pensador, mas é um pensador de olhar para a frente e jogar para a frente. Não me parece que o Coxo seja um jogador, não é mais de vir agarrar o jogo o primeiro gol do Mónaco é um disparate do Coxo, por exemplo. Precisamente.
precisamente. Quando pode ali, por exemplo, receber a bola, tocar atrás, virar. E, portanto, a maioria dos jogadores do Benfica tem esse primeiro estímulo, que é pegar na bola, frente. São muito apressados. Frente. Muito, e também, se aliado a isso, houver pouco treino, tendo em conta isso que se quer, claro, depois dá no que dá, e o Benfica não é só contra o Mónaco, nem contra o Feyenoord, é contra o Casa Pia, é contra o Gil Vicente, é contra todas as equipas. O Benfica não consegue gerir os seus jogos com bola, controlar os jogos com bola. Daí a importância do Florentino na equipa. Exatamente. Porque como a equipa parte do jogo, depois Acho que ainda não tínhamos ouvido isto este ano de Pedro Guarda. A importância de Florentino na equipa. Não, é importante porque é sempre o tampão mais importante que o Benfica tem. O Benfica tenta corrigir isso e tenta garantir. Já está o miúdo a chorar. e tenta controlar os jogos com bola com outro tipo de jogador. Por isso é que vai buscar o Manu Silva ao Vitória. Eu vou sempre buscar este exemplo, mas é fatal. O Vasco foi buscar o Weigl ao Dortmund na altura também. É um jogador com um perfil diferente, porque efetivamente o Benfica tenta fazer isso, mas não consegue. Por isso é que o Florentino acaba por ser tão importante no Benfica. E não consegue. Isto é claramente perder de treinador. Falta. Porque ele tenta. Ele vai buscar os jogadores, ele identifica a falha e ele tenta. E tenta fazer isso. Pois. Tenta corrigir, mas não consegue. Portanto, algum processo está a falhar no caminho. E esse processo tem que ser o treinador a corrigir e ele não consegue. Alguma nota sobre o jogo contra o Boa Vista? Queiram dar? Alguma coisa especial? Acho que apesar de tudo, até acho que houve um tweet, não fui eu que escrevi por acaso, acho que é um bocadinho precoce. Acho que é um bocadinho precoce, porque apesar de tudo o Boa Vista é uma equipa ainda muito fraquinha e apesar dos reforços, eu acho que o Boa Vista vai ter muitas dificuldades em aguentar-se, mas Azevedo, por favor, também acho, e defendo-me sobre esse tweet dizendo, porque, repito, parece-me claramente que o Bruno e o Dal são um reforço a sério. São dois jogadores que vão ser muitas vezes titulares nesta segunda metade da época. O Dal, o Bruma pelo que traz, é claramente um extremo, e Tomai muito bem na altura, no dia em que na semana em que o Bruma assina pelo Benfica, e abordamos o tema aqui, tu disseste que o Bruma ia ter impacto imediato, porque está no melhor momento da sua carreira, com 30 anos, está um jogador que define faz aquilo que ninguém faz em Portugal. Portugal se calhar exagerar, mas no Benfica pelo menos há poucos jogadores com aquele perfil. O Braga tem vários por acaso. O Braga tem vários jogadores destes que vão para cima. O Bruma era o melhor deles. E o Bruma, há uns anos, Maia, na assistência que faz para o Belotti, teria tentado ir para cima de mais um defesa, em vez de depois de passar por um, arranjar o espaço para o colega marcar. Portanto, é um jogador que está claramente nesse ponto de maturidade. Curiosamente, Bruma, que eu acho que facilitou também um bocadinho a vida a Carvalhal, porque agora acho que os jogadores jovens como o Garbi e o Roger neste momento têm mais espaço, mesmo o meu Gabriel Martínez. O Roger, que por amor decide sempre para mal. Mas Roger este fim de semana faz uma bela assistência para o gol do Gorbi. Mas o Roger, eu vejo, parece que estou afogado a ver o Roger. Eu fico sem ar a ver o Roger. Ele não decide um lance bem. Mas eu acho que a partir do momento em que o miúdo decidir bem, eu acho que ele é um caso sério, pá. Isso nunca decidir bem. Pois, claro, vai jogar no Braga. Vai jogar no Braga e aos 27 leva ao Benfica como o Bruma. Ou 29. Pronto, certo. Mas e portanto, o Bruma, pelo que já falámos aqui nos últimos 2-3 episódios, portanto, claramente impacto imediato, reforço pelo preço que foi, pelo ponto da carreira em que está e por ser um jogador do mercado interno, sem dúvida, reforço imediato, com impacto imediato. E o Dal, parece-me que claramente é um jogador muito inteligente com bola e sem bola, com uma cultura tática bastante assinalável para a idade e para a falta de experiência no futebol profissional a este nível, ao nível de Série A ou ao nível de Benfica, neste caso. Portanto, parece-me que o Dal faz poucos treinos pelo Benfica, faz 3 jogos, e 2 como titular, 1 a partir do banco, e é importantíssimo nos 3. O Dal só tem medo de uma coisa, é que quando ele ganha confiança, tem todo o ar de ser daqueles putos que quando ganha confiança, excesso de confiança, vai estragaar tudo. Tem confiança a mais. Pronto, eu acho que agora está muito certinho, porque é aquilo, manda-me jogar a extremo esquerda ou a ala esquerda, eu vou jogar, manda-me jogar a lateral esquerda, eu vou jogar, vou cumprir. O Dal é muito importante para libertar o Carreiras. Por exemplo, o Dal jogando, o Carreiras o Benfica defende uma linha de 3, o Carreiras mais por dentro e o Dal a fechar o corredor. O próprio Dal jogando permite muitas permutas entre ele e o Carreiras, porque os dois têm qualidade por dentro e também conseguem dar por é um perfil muito bem identificado pelo Benfica. Muito bem identificado, sem dúvida. Um upgrade em relação a Besta, e eu na altura defendia a condição do Besta aqui, sem dúvida, um upgrade. Aquilo que eu disse que eu escrevi sobre o Belotti não foi nada mais do que aquilo que foi. O que o Belotti demonstrou no jogo de ontem foi aquilo que se demonstrou na carreira toda, que é saber movimentar-se dentro da área e saber procurar a finalização. Fez isso ontem, em 3 lances, 2 deles a seguir ao seu gol. Honestamente, não parece que vai dar muito mais do que o que deu no jogo de ontem, no jogo deste fim de semana. Parece-me que de facto, em jogos em que o Benfica precisa de um jogador com essa experiência e esse faro do golo, o Belotti tem esse mas faro. Achas que faz sentido essa contratação? Eu acho que não faz. Mantendo Arturo Cabral, não.
Pois, lá É está. isso. Só que Agora o isso, Arthur exato. Cabral não quis ir, eu acho que ele não quer sair para lado nenhum. Fica ainda por neste cima momento em agora 3 está pontas de bem. lança caros, não é? No plantel. Sim, Qualquer mas um acho que não poderia ter faz as suas- sentido. Ou há uma coisa acordada com o Arthur Cabral, olha, vai sair, está tudo certo, vamos buscar uma alternativa. Agora, ir buscar Sim, um Belotti antes do Arthur Cabral sair não faz sentido nenhum, até porque eu não Concordo, acredito concordo. que o Belotti passe para lá de junho ou de julho, ou não sei se vai ao Mundial de Clubes, se não vai, o que é que se vai passar. Acho que é um jogador para 6 meses. E entretanto estás a desvalorizar o Arthur Cabral cada vez mais. E eu sinceramente eu acho que os golos que o Belotti marcar eventualmente e que já marcou ontem, acho que o Arthur Cabral também os acabava por fazer. É verdade, é verdade. Para consumo Ele interno apesar de contra o tudo Boa procurou o melhor Vista. espaço a finalizar, mas pronto, mas eu consigo perceber isso e também acho que foi, não sendo Artur Cabral. Portanto, Maia, sobre o jogo do Benfica Boa Vista é só estes destaques Isso. dos reforços, portanto, Antes- do antes- Bruno Hidalgo, que são verdadeiros reforços. Antes de vos perguntar sobre. Antes de passar ao mito ou facto, eu queria só fazer uma pergunta e falar sobre um bocadinho da Champions. Eu queria só fazer uma pergunta sobre alguma nota para o Boa Vista. Acham que Leite Vidigal vai conseguir cumprir aquilo que disse no fim, na conferência de imprensa? Disse que o Boa Vista se ia manter na primeira divisão. Olha, o Boa Vista eu vou repetir aquilo que já vi várias vezes. É uma equipa de FM, de FIFA, do que vocês quiserem chamar. Eu acho que não faz sentido nenhum. As contratações, normalmente estes árbitros correm mal. Também me causa alguma estranheza como é que os jogadores do Boa Vista não recebiam. Era público. Não havia dinheiro para pagar e de repente aparecem estes jogadores que apesar de estarem, por exemplo, o Vakric jogava na segunda divisão espanhola ano passado, acho eu, mas não é um jogador barato. No Albacete. Certamente. No Albacete, exato, estava-me a faltar o nome do clube. Portanto, e o Van Ginkel não é um jogador que vem barato. O Kurzawa não é um jogador que vem barato. Esses jogadores não são baratos. Portanto, faz-me alguma confusão e até aflição. Como é que um clube, de repente, só porque as punições da FIFA foram levantadas, vai buscar isto tudo. Não é que sejam grandes feras agora, mas não há planeamento. Fomos ao FM, filtramos, vista, jogadores livres, e vamos buscar os que têm mais reputação. Foi isso que o Boa Vista fez e acho que vai acabar por correr mal. Ainda por cima, porque o treinador que foram buscar não tem nexo. Azevedo, concordas? Concordo com o Guarda, acho que ou seja, acho que aquilo vai ser, o Boa Vista vai ser uma manta de retalhos, mas com retalhos de qualidade, obviamente, e com experiência no futebol europeu. Mas, acima de tudo, olhando para as equipas que estão acima da linha d'água, não me parece que Gil, que Nacional, ou seja, parece-me que Gil, principalmente Gil, Nacional e Aroca, são equipas ou seja, que têm muita qualidade e que manter-se na Primeira Liga. Portanto, não me parece que o Boa Vista consiga ser... O Gil tem que estar ao pedal. O Gil tem que estar ao pedal, é verdade. O Gil a brincar hoje, esta jornada podia ter ido para o lugar de despromoção. Sim, é verdade. Mas parece-me isso, Maia. Parece-me que as equipas que estão acima da linha d'água estão mais bem estruturadas enquanto clube e enquanto equipas. E o Boa Vista está a 6 pontos do AFS. Neste momento, em termos de plantéis, apesar de tudo, o Boa Vista até agora em janeiro era uma equipa que estava muito longe das outras. Apesar de tudo, fez aqui muitas contratações. Mas apesar de tudo, por exemplo, a equipa do AVS ou do AFS, pronto, é uma equipa que eu acho que em termos de jogadores tem soluções. Ou seja, há muitas as equipas, normalmente vejo aqui em Portugal há uma grande discrepância das últimas equipas. Neste momento, até ali ao 12º, 13º, as equipas estão ela por ela. Mas pronto, continua-se a jogar muito pouco. Eu acho que o Boa Vista não vai ter muitas hipóteses, principalmente por causa do treinador, mas estarei cá para me calar, porque também falei de como é que se chama o homem de Baroco? Vasco Sousa? Não é Vasco Sousa. Vasco Seabra. Vasco Sousa. Falei de Vasco Seabra e o homem. Outro dia foram desenterrar esse tweet. É verdade, foram sim, senhora. Malta Ainda bem para o Aroca. Eu acho que os três, desculpa, o 18º, 17º e 16º serão estes três, entre eles os três. Não sei se cada neste momento são quem Azevedo, Boa Vista. A AFS em 16º, portanto, lugar de play-off, jogará contra o terceiro da segunda Liga. 17º, portanto, com 20 pontos, é apenas um de linha d'água. 17º, Farense com 16, em último lugar o Boa Vista com 12. Acho que está longe, sim. Acho que o Boa Vista está longe. Ora bem, antes de ir ao mito ao facto, acham que o Benfica tem alguma hipótese contra o Barcelona? Azevedo, podes começar tu? Ok. Começo eu então. Eu acho que sim. Acho que é menos impossível contra o Barcelona do que contra o Liverpool. E, portanto, tendo em conta que já se sabia que para o Benfica ia calhar Liverpool ou Barcelona, foi um sorteio menos mau para o Benfica neste caso. O Liverpool é uma equipa muito mais sólida, na minha opinião. Ou seja, é mais forte em todos os momentos do jogo do que este Barcelona. Este Barcelona é muito forte em organização ofensiva e em transição ofensiva. Em transição defensiva, principalmente em transição defensiva, um Barcelona que parece-me que fica aquém e que permite golos aos adversários. E, portanto, por aí, parece-me que o Benfica pode disputar um bocadinho mais a eliminatória contra o Barcelona do que disputaria contra o Liverpool. Guarda, vamos deixar isto para os comentários e passamos para o mito ou facto, pode ser?
Dá-lhe. Muito bem, mito ou facto desta semana, dadas as circunstâncias atuais, neste momento temos em igualdade pontual Benfica e Sporting, e o mito ou facto que eu tenho para vocês é: a época do Benfica é melhor que a época do Sporting. Mito ou facto? Pedro Guarda. Pá, até agora é facto. É facto. Não, é facto pelo simples facto. Sendo a redundância, é facto pelo simples facto que até agora o Benfica ganhou uma taça da Liga, curiosamente contra o Sporting. Portanto, o troféu que havia em disputa ganhou. Se quisermos entrar com a supertaça para as contas, o Sporting também o Perdeu as perdeu. duas. Portanto, o Sporting acaba por perder as duas. Neste momento, o Benfica está empatado com o Sporting no primeiro lugar e vai mais longe na Champions. Portanto, acho que é factual que a época do Benfica, em termos de resultados, está a ser melhor que a do Sporting. Podemos ver aqui pelo prisma das exibições. Há uma época que tem que ser partida em dois. Primeira metade da época, claramente Sporting por cima. Agora, venha o diabo e escolha, portanto. Concordo, é facto também pelas razões que o Guarda indicou. Por mais surpreendente que isto possa parecer, a verdade é que neste momento Bruno Lage diria que é o melhor treinador em Portugal. Ao dia de hoje, factualmente, eu diria que é verdade. Portanto, eu estou-me a rir sozinho para quem nos ouve, mas o Guarda está com o microfone desligado. Mas a verdade é que, factualmente, diria que é verdade. E, portanto, por mais bizarro e estranho e contraproducente e incoerente da minha parte, também mostra bem o que se tem passado no Campeonato Português. Pedro Azevedo, mito ou facto? Para mim é facto, sim. Ou seja, é olhar os resultados e o Benfica chega mais longe na Champions do que o Sporting, faz mais 2 pontos na Champions, na minha opinião, com um calendário mais difícil do que o Sporting na fase de Liga. Aliás, as equipas que estão nos oitavos provam isso. Estão 4 equipas que o Benfica defrontou na fase de Liga nestes oitavos de final. Trouxeste essa preparada. Vinha preparada. E portanto faz mais pontos na Champions, faz uma campanha melhor na Champions, no mínimo já fez melhor. Já ganhou a Taça da Liga. Taça de Portugal, pronto. Está igual, até ela por ela. Ela por ela, estão os dois igualados e no campeonato estão iguais. Portanto, sim, o que é que se empata aqui é a conquista da Taça da Liga e a Champions. E pode haver uma final da taça, curiosamente, Benfica Sporting, que não acontece desde aquela tragédia. Fatídica. Só uma coisa, às vezes, essa tua opinião mudaria se o Sporting hoje não tem empatado ou o campeonato neste momento não tem impacto neste mito ou facto para ti? Não mudaria, mas não diria este facto com esta certeza. Ou seja, dir-te-ia na mesma questão da Champions e da Taça da Liga, que desempatam. O Sporting, se tem ganho, estaria 2 pontos à frente do Benfica, em vez de estar em igualdade pontual. Eu diria facto, pelo facto de o Benfica, se estivesse a 2 pontos do Sporting, estar ali. É isto do Sporting. Portanto, era essa a questão. Mas não seria um facto tão efetivamente factual como nós estamos a dizer aqui. Certo. Antes, deixo para os comentários também o que é que a malta acha. Se o Benfica, ao dia 23 de fevereiro, 24, que sai amanhã, está a ter uma época melhor que a do Sporting. Factualmente, mas se tem mais do que factos. Ou seja, se há aqui opiniões que possam não ser factos, porque já agora as opiniões também não são sustentadas por factos, mas não são só isso. Também há aqui um certo feeling. Antes de irmos ao Porto, estamos aqui um bocadinho mais demorados, mas do que aquilo que eu tinha no meu alinhamento inicial, eu queria só olhar para o calendário, para o alinhamento dos jogos da Champions, e aqui fazer rapidamente, pedir-vos a vossa opinião sobre, e podemos ir, eu digo os jogos e o Guarda e o Azevedo de seguida dizem quem é que passa, pode ser? Peço-vos bem? Bora. Ora bem, Guarda, PSV, Arsenal. Arsenal, sim. Eu também acho que é o Arsenal, mas acho que vai ser muito difícil para o Arsenal. Real Madrid, Atleti. Real Madrid. 3-0. Paris Saint-Germain, Liverpool. Eu vou para Paris Saint-Germain. Sim, é apertadinho, este é rasgadinho, não é assim tão óbvio. Eu vou para Paris Saint-Germain. Não sei se aqui já estão a ordem dos jogos, não sei qual é que é a ordem dos jogos, mas Paris Saint-Germain, eu vou apostar no Paris Saint-Germain. Estou com um feeling que o Paris Saint-Germain este ano chega à final. Clube Bruges, Aston Villa. Eu vou Villa. Mas não vai ser fácil também. Olha, eu vou Villa pelas últimas exibições do Villa. Acho que o Villa vai chegar num momento importante e em forma, portanto vou o Villa. Mas o Bruges, atenção à eliminatória que o Bruges faz contra a Atalanta. Benfica-Barcelona, guarda. Barcelona. Eu vou para o Benfica. Acho que o Benfica se qualifica. Dortmund-Lille. Lille. Eu também vou Dortmund. Vou Portanto, Bayern de Munique-Leverkusen, jogo interessante. Guarda.
Leverkusen. Eu vou Bayern. Acho que o Bayern é outro dos finalistas deste ano. Feyenoord ou Inter? Inter, mas também cuidado. Eu acho que também vai ser Inter, apesar de também achar que vai ser um jogo assim rasgadinho. Será mais complicado para o Arsenal contra o PSV do que contra o Inter contra o Feyenoord, parece-me. Mas também acho que sim, acho que vão ser duas eliminatórias rasgadas, é verdade. Percebo. Azevedo, tens aí um sadalhão, não é? Tenho sim, Maia, e tem a ver com o destaque que tu deste ao Clube Bruges, neste caso. Pela questão do projeto. Eu poderia ter pegado no AZ Alkmaar, por exemplo, na Liga Europa, mas como íamos falar mais de Champions, vinha a Champions. E o meu sadalhão desta semana é o Şemsdin Talbi, conhecido como o Talbi. Pode ser extremo direito ou extremo esquerdo do Clube Bruges, formado no Clube Bruges, tem 19 anos. E eu trago este sadalhão porquê? Acima de tudo pelo bom planeamento do Clube Bruges. O Clube Bruges é um clube que trabalha muito bem a sua formação. Todos os anos há uma série de jogadores que chegam ao plantel principal e que têm grande destaque. Este ano, por exemplo, os dois laterais, o 6, o Diéky Perre, pega agora no Talbi. O Talbi tem apenas 19 anos, como eu dizia, de 2005, tem dupla nacionalidade belga e marroquino, é um extremo entusiasmante. E o grande destaque, ele tem já 2 golos marcados e uma assistência na Champions, 5 golos marcados, 3 assistências na Liga Belga. E eu trouxe-o porque quem jogava na posição do Talbi, o ataque antes do Talbi assumir a titularidade, a partir de meio da época a sério, era Skov-Olsen na direita, Tesolis na esquerda e o Jutke lá no meio. E o Bruges, com o seu bom projeto de formação, já tinha ali preparado o Talbi para entrar para o lugar do Skov-Olsen. Vendeu o Skov-Olsen e assumiu o Talbi. Portanto, é este o meu sadalhão desta semana, um extremo entusiasmante, sem dúvida. Vejam os 2 jogaços que ele faz contra a Atalanta, quer em Bruges, quer em Bérgamo, porque na Liga Belga a malta vê menos, mas vejam estes jogos que ele fez. É um extremo, de facto, mais um extremo da escola belga que vem aí em força. Muito interessante, belo sadalhão. E já agora tenho acompanhado até por jogo contra o Sporting e vi alguns jogos do Bruges este ano. Uma equipa muito interessante. Muito interessante. Eu já me queria comentar o jogo do Bruges em Glasgow contra o Celtic. Foi um bom jogo em que o Bruges foi melhor do que o Celtic nesse jogo, por exemplo. Pois. Olha, já agora que estamos aqui em Champions, antes de passarmos para o Porto, para a Liga Europa e também já agora dar aqui um cheirinho ao Vitória, posso já fazer o meu cantoná, já que estamos em contexto de Champions. Não sei se vocês estão a par. O guarda já está aqui de volta. Não sei se vocês estão a par de um jovem de 18 anos que já foi bastante badalado. Por causa do nome que tem. Estreou-se esta semana a titular na Champions. Estreou-se na Champions, tem poucos minutos no campeonato. De seu nome, Zé Pequeno Redmond, avançado neste momento, é um avançado do Feyenoord, é um jovem que tem 18 anos, é um dos grandes talentos, fala-se de vir a ser um dos grandes talentos do futebol holandês. Curiosamente, sai no jogo contra o Milan para entrar o avançado, depois marca o golo que dita o afastamento da equipa de Sérgio Conceição, mas voltou a ser muito viral este nome, porque pronto, primeiro chama-se Zé Pequeno, é só um nome, portanto não é Zé Pequeno como nós dizemos, é Zé Pequeno Redmond, e chama-se Zé Pequeno porque pela razão mais óbvia que se possa achar, que tem a ver, é uma referência à personagem do filme Cidade de Deus, cuja personagem principal, Zé Pequeno, uma das personagens principais, se tornou um símbolo emblemático do cinema brasileiro em particular, mas desta cultura associada a este filme, e que é um fenómeno global, a Cidade de Deus. E os pais do Zé Pequeno Redmond, que são, não quero estar aqui a enganar-me, que são de origem, peço imensa desculpa que estou aqui e não queria estar a enganar-me da origem dos senhores, são do Suriname, que é uma antiga, pronto, ali faz fronteira com o Brasil, um país que faz fronteira com o Brasil, uma antiga colónia holandesa, de onde, por exemplo, jogadores como Seedorf, Davids, Rijkaard, Kluivert, Gullit, têm todos esta origem, são todos do Suriname. É um país que faz fronteira com o Brasil, e os pais, na altura, o filme é de 2002, se não estou enganado, muito fãs do filme, muito fãs da personagem, que não é uma personagem particularmente simpática e até diria bastante violenta, decidiram chamar ao filho Zé Pequeno e depois levá-lo para ele nasceu na Holanda. É um nome absolutamente surreal.
se pensarmos bem, mas a verdade é que o próprio desde muito cedo foi apelidado, foi referenciado por ter este nome, rapidamente se começou a questionar porque é que ele se chamava, ainda por cima era um jogador que tinha bastante visibilidade, e na altura, no Sub-17, se não estou enganado, houve um jogo entre a seleção holandesa e a seleção brasileira, e como é óbvio, o Brasil é um mundo, o Twitter brasileiro é um mundo, e portanto o homem tornou-se completamente viral. Porque é que estamos a jogar contra uma seleção holandesa que tem um jogador chamado Zé Pequeno? Portanto, fica a nota, fica também a sugestão de Cantona, o filme Cidade de Deus, um dos melhores filmes, um dos meus filmes preferidos de sempre, que neste momento está na HBO, se não estou enganado, passa a publicidade. Tem também uma série nova, realizada 20 anos depois, que também está na HBO, e pronto, fica a curiosidade. Um jogador que se estreou a titular em novembro deste ano, pelo Feyenoord, tem pouquíssimos minutos, e estreou-se esta semana a titular na Liga dos Campeões, num jogo em que a equipa de João Félix conseguiu ser eliminada da Liga dos Campeões. Ora bem, sobre essa, a minha profecia sobre o Conceição vai se concretizar. Que eu disse que ele, se chegasse ao final da época, não passava para a próxima e está-se a encaminhar. Eu já começo a duvidar que ele acabe esta. Mas Se consegue o top 4 em Itália, acho que fica. Ou seja, a questão é se aguenta até ficar com o top 4. Pois. A coisa não está fácil. Ora bem, o Porto também com um treinador novo, curiosamente não é o treinador sucessor de Sérgio Conceição, mas é o sucessor do Sérgio Conceição. O Porto sai da Liga Europa e já agora também me apraz dizer, se olhar para Diomande como um dos responsáveis pelo empate de hoje, também tenho de olhar para a infantilidade de Steven Eustáquio, um dos jogadores que eu considero menos infantis e com mais inteligência emocional dentro do campo, e que acaba expulso numa tontice contra a Roma e que, na minha opinião, prejudica muitíssimo o clube. Pedro Azevedo, passo-te a pergunta que fiz sobre a Champions do Sporting. É uma Liga Europa que desilude qualquer portista? É uma Liga Europa terrível para o Porto, na minha opinião. Já agora faço minhas as tuas palavras. Não estava, daqueles 11 jogadores, eu não esperava que o Eustáquio, se quisesse estender aos jogadores suplentes do plantel do Porto, se havia jogador que eu não esperava que comprometesse esta maneira, era o Eustáquio, sem dúvida. Acho que é um jogador dos mais estáveis deste plantel do Porto. E a época do Porto na Liga Europa é terrível. O Porto faz, na minha opinião, é terrível por ser da Liga Europa. Se o Porto tem feito 11 pontos na fase de Liga da Liga dos Campeões, eu achava que era uma época aceitável. 11 pontos com os adversários que o Porto teve na fase de Liga da Liga Europa parece-me terrível, vergonhoso mesmo, na minha opinião. Muito, muito, muito abaixo. O Porto, na última jornada, lembramos-nos bem, esteve à rasca para sequer chegar a esta fase de play-off. E depois, parece-me que defrontou uma Roma que, sim, tem talento individual, tem mais talento individual do que o Porto. O Porto teve o azar na segunda mão do Dybala resolver aparecer nesta Liga Europa, porque o Dybala ainda não tinha feito nada na Liga Europa este ano. E quando um jogador como o Dybala, que é genial, resolve jogar futebol descomplexadamente, faz o que fez. Mas no global, a época do Porto, pela fase de Liga e juntando estes dois jogos contra a Roma, que foram dois jogos fraquinhos, parece-me que é de facto uma época de Liga Europa para esquecer da parte do Porto, para esquecer ou não para esquecer, neste caso para ficar bem gravada e para o Porto fazer melhor. Guarda, Samu marcou um golo, mas não foi suficiente. Desilusão grande esta Liga da Europa do Porto. Sim, tendo em conta os pergaminhos do Porto nas competições europeias, é sempre obrigatório fazer mais. Portanto, acaba por saber muito a pouco o que o Porto conseguiu, viu-se à rasca para passar para esta fase. Já foi tudo referenciado pelo Azevedo, e agora aqui apanhou a Roma. Também não foi um sorteio simpático, mas também não é a melhor Roma da história. Uma Roma que já vai no terceiro treinador esta época, que teve muitas coisas também não encaixam muito bem, mas acaba por superiorizar ao Porto, e acho que o Eustáquio tem que ser completamente culpado por o Porto sair, porque o Porto podia perfeitamente ter passado, ter discutido, entrar a ganhar. O Samu ainda bem que tem marcado os joguinhos na Liga Europa, porque já estou a ver o Pavo e diz ainda garantiram um almoço à malta. Mas... Pode acontecer, como sim, mas é melhor não dizer nada, guarda, senão não vão ter a bruxa. E ainda pagamos o almoço ao Maia com tudo. Mas ainda está longe. Mas resumindo, a época do Porto na Europa é muito má. É muito má. Alguma forma de salvar a época do Porto? A forma de salvar a época do Porto é entrar diretamente na Champions para o ano, porque não me parece que tenha capacidade de entrar pelo título, apesar de se ganha hoje ou esta semana.
à data que sai o episódio, fica a 4 pontos. 4 pontos não são nada. Tendo em conta que ainda Pois é. recebe o Benfica, e o Benfica borra-se sempre quando vai ao Dragão. O Sporting ainda vai à Luz, o Sporting borra-se sempre que vai à Luz. Portanto, acaba por estar tudo aqui um bocadinho... E o calendário Achas do que- Benfica, atenção, Vocês não é? acham que o Porto ainda está no duplo título, é isso? Eu acho que sim. Eu não considero que o Porto esteja na luta pelo título. Acho que o Eu Porto acho que- vai correr por fora. E isso, Azevedo, isso só- é uma só vantagem para o Porto. Não, ou Isso é uma vantagem para o Porto. A luta, Só podes, ou seja, só vá. podes achar isso, Azevedo, se o Porto ganhar ao Vitória amanhã. Ou hoje, Certo, melhor tens dizendo. razão. Portanto, Certo. ganhando ao Vitória, acho que sim. Considero, no entanto, que o Benfica e o Sporting, ou seja, o Benfica e o Sporting são neste momento, os dois grandes candidatos a vencerem a Liga. É muito mais vantajoso para o Porto correr por fora sem isso que eu ia pressão do que estar assumidamente... Porto correndo por fora, tendo em conta o estado em que o Sporting está e o calendário que o Benfica tem. O Benfica dos três é o que tem o calendário mais difícil na segunda volta, porque o Benfica perdeu pontos de forma absurda Uhum. na primeira volta, não é? Em deslocações mais fáceis na teoria do que as que tem na segunda volta. Portanto, por este contexto e ganhando o Porto ao Vitória, diria que sim, que está na luta. Ok, deixa para os comentários, acho um bocadinho precoce também, acho que isto hoje é um bocadinho ingrato para nós, porque o nosso episódio sai no dia em que o Porto joga, Pois. portanto isto podia ser um bocadinho diferente. Mas mas- imagina, Ainda há o Mundial Porto- de Clubes, atenção. É que eu acho que o Porto também é bem capaz de passar o seu grupo no Mundial de Clubes. Isso é importante, pelo És menos capaz de quê? Desculpa, não ouvi. de passar o seu grupo no Mundial de Clubes. Certo. Sim, mas eu não sei muito bem onde é que vamos encaixar o Mundial de Clubes em termos de prioridades. Não sei muito bem como é que Claro. os clubes vão... Eu acho que para o Vou Benfica e encarar para o o Porto vai Mundial ser de Clubes. importante. Para o Porto vai ser importante, mas por Para o exemplo... Benfica também, ou seja, para os clubes portugueses. Ok, mas financeiramente aquilo não é o que se pintou. Já se Não. percebeu. Sim, sim. Mesmo em termos de prestígio, lá Mas está. desportivamente também não me parece ainda olhar-se para essa competição como uma competição a sério, Eu sinceramente. acho Mas- em mas- termos de montra internacional, acho importante. Mas para ser encarada como uma competição a sério vai ter que ser desde o dia 1, vai ter que ser desde a primeira, porque senão vai ser uma taça da liga. Bom ponto. É um bom ponto. Sim, bem visto. Portanto, é isso que eu estou à espera de ver. A FIFA quer obrigar os clubes a ir com as melhores equipas, mas também não o pode fazer. Não sei como é que vai ser, porque acho que o calendário é muito apertado. É muito apertado para encaixar a ver o Mundial de Clubes e as equipas, e mesmo os próprios jogadores irem ali todos contentes de jogar, sem ser com um saco de notas à frente. Portanto, Uhum. vamos ver, mas em relação ao Porto, acho que sendo outsider é muito mais perigoso para os dois que vão na frente do que sendo declaradamente candidato e vamos ganhar. Não sei o quê. Ok, acho interessante nós estarmos, depois disto tudo, estarmos ainda a colocar o Porto como candidato ao título. É bom sinal para a competitividade do nosso campeonato, realmente, diria. Portanto, também deixa para os comentários, Certo? para os portistas, para os benfiquistas e para os sportinguistas, e para os outros, claro, mas neste caso para os adeptos dos três grandes, a pergunta se o Porto é candidato ao título ou não. Isto sem, obviamente, sabermos se o Porto ganha ou não ganha a vitória. Relembrar ainda que o próximo jogo do Sporting é em casa contra o Estoril, que é capaz de ser a equipa que está em melhor forma no campeonato, juntamente com o Benfica, do ponto de vista de resultados, e o Braga, já agora. Ora bem, só uma pergunta rápida: quem é que ganha a Liga Europa para vocês? Se tivessem de escolher uma equipa hoje. United. Ok? Azevedo. Desculpa, deixa-me lá ver aqui. Desculpa. Eu vou dizer Lazio. Lázio, olha, eu acho que vai ser o United e acho que vai jogar a final contra o Tottenham. Acho que vai ser Tottenham United. Eu acho que o Tottenham não passa o AZ. Passa. Podes ficar tranquilo. Eu sei que já comentaste um Tottenham AZ, se não estou enganado. Foi o primeiro jogo logo. É o primeiro. E Sporting vezes era mais uma para inflar o ego. Mas já agora dizer que Duas equipas da bosta no nosso campeonato para a final da Liga Europa. ainda há o Fenerbahçe de Mourinho. Imagina o Fenerbahçe de Mourinho ganhar a Liga Europa. Eu acho que vai haver um Fenerbahçe United na meia-final da Europa. Pode haver Fenerbahçe United e pode haver Fenerbahçe Tottenham nesta competição. Pois pode haver. E Roma também. Uma é meia-final, outra é final. Portanto, um desses jogos é final, outra seria E meia-final. Roma nos quartos, Maia. É verdade. Ou seja, pode ser... Pode limpar todos, só faltava o Porto. Faltava o Porto e a União de Leiria se estivesse ainda em alguma competição. Eu disse a destas. Lazio está no lado mais fácil, na minha opinião. Sim, percebo. Quem não teve muita sorte é o Vitória. Não sei se querem dar uma palavrinha ao Vitória. Acho que o sorteio é um bocadinho complicado para o Vitória. Das possibilidades todas, e depois de uma primeira fase tão boa do Vitória, calhar logo com o Betis, que é uma das equipas mais fortes, diria, desta competição. Pronto, é o azar dos sorteios. Alguma opinião? Olha, não querendo ir contra ninguém do Vitória, é um clube que nós elogiamos recorrentemente. Eu gostava muito que uma equipa como o Betis ganhasse esta Liga Conferência, porque é um clube histórico de Espanha que raramente consegue ganhar alguma coisa
em Espanha, internacionalmente então nem pensar. E acho que esta competição é mesmo feita para estas equipas. Por exemplo, eu acho que um Olympiacos, o ano passado ter ganho, o Olympiacos é um grande clube, é um clube que tem que andar num patamar acima, para mim, tem que andar numa Liga Europa, tem que andar numa Champions. Mas acho que é uma competição para vitórias desta vida também. É uma competição para vitórias. Para vitórias Eu não da estou a Europa, imaginar eu não estou a dizer com isto que quero que o Vitória seja eliminado, porque acho que era um brilharito o Vitória passar, mas acho que é uma boa competição para um clube como o Betis, Sim. Vitória nessa passando, onda. tem sérias hipóteses depois. Ganhar. Sim, mas quem ganha isto é o Chelsea, acho que não há muitas hipóteses. Mas já está, sinceramente. não faz sentido. Para mim, a Conference não é para estas equipas como o Chelsea. Portanto, mas também, Claro. quer dizer, é onde eles caíram no campeonato, deu-lhes acesso a vir, portanto, enfim. Podemos fazer Eu nada acho para que o Vitória vai ser eliminado pelo Betis. Vai Sem ser eliminado pelo Betis. Acho que sim. Acho que vai ser eliminado pelo Betis. E o vencedor da Liga Europa será entre o Chelsea, a Fiorentina e o Betis. Um destes três. Pronto, está feito. Está decidido. Não precisam de ver mais nada, já sabem o que é que vai acontecer. Pedro Azevedo já aqui vaticinou o que vai acontecer. O que não estávamos à espera, e aqui volto a ti, Azevedo, porque és um especialista do campeonato brasileiro, e gostava de fazer uma pergunta muito diretamente. Ui. E também gostava de uma resposta muito diretamente, se não te importares. Como é que um treinador que está a treinar uma equipa que sobe divisão, da segunda divisão para a primeira divisão, está a fazer um belo campeonato, sem dúvida alguma, rejeita o campeão da Libertadores? Muito estranho. Eu digo já que não rejeitaria no lugar do Vasco Matos. É lá. Eu no lugar do Vasco Matos não recusaria. Teria ido para o Botafogo. Porque o Botafogo é de facto um clube que neste momento está bem estruturado e que tem investimento para crescer nos próximos anos. É o campeão brasileiro, é o campeão sul-americano em título. Há um problema, e eu até estive atento esta semana a mais comentários do lado lá do Atlântico do Brasil sobre esta questão, porque houve um gozo generalizado no Brasil nas redes sociais com o Botafogo, os clubes todos a gozarem com o Botafogo, a dizerem que nem do Santa Clara vem o treinador para o Botafogo. E o problema é que o Botafogo já começou a época sem treinador, e o treinador que vier, e eu acho que isso pesou também no Vasco Matos, é um treinador que não escolheu o plantel. E portanto há um plantel que está formado sem treinador no Botafogo. Eu quando falava... A quantidade de casos em que isso acontece, não é? É verdade. E no Brasil, e a quantidade de casos no Brasil de treinadores que fazem o estadual e depois não fazem o nacional. Quando surge o que é estranho para mim aqui, e também pergunto ao guarda, mas agora deixa-te acabar a ver, é que eu acredito que do ponto de vista financeiro a coisa fosse um bocadinho melhor. Claro, não, de certeza que era muito melhor, sim, sem dúvida. Portanto, próprio ao Vasco Matos. Atenção, próprio ao Vasco Matos por se manter no seu projeto. Acho que isto também diz-nos muito o Vasco Matos. Ou será que ele não quis dar um passo maior que a perna? É o que me parece, acima de tudo. Está com o olho num dos grandes para o ano que vem? Não parece. Honestamente, não parece possível isso. Não? Não parece isso possível. Diria que não parece para nenhum dos três. não, estava a pensar, não parece para nenhum dos três. Parece-me aqui que não há, nesta questão do Vasco Matos per si, não há a questão da discussão típica da dimensão entre aquilo que é o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Português. Não se mete aqui essa questão. Parece-me que se mete aquela questão técnica que eu falei, e parece-me que o Vasco Matos não quer dar um passo maior do que a perna. E se fosse para o Botafogo, seria um passo maior do que a perna do Vasco Matos, na minha opinião. Já. Neste momento, por um Botafogo que vem de ser campeão sul-americano e campeão brasileiro. Concordas, guarda? Eu acho que o que se passou vai para além do que sabemos, honestamente. Não tens informações? Não, aqui não tenho informações, mas acho honestamente que vai para além do que sabemos, porque eu não vejo como é que se pode recusar uma saída destas. Se fosse há uns anos, se fosse há 10 anos atrás, onde era raríssimo ser um treinador português para o Brasil, fazia mais sentido. Agora sair um treinador português de um Santa Clara, que era uma outra coisa que também estive atento, não é só tu a sair, mas também estive atento e eles gozavam. Foi um gozo. Não, gozavam pelo facto de nem ao Santa Clara conseguirem ir buscar um treinador, e gozavam ao facto do Botafogo estar a ver um treinador que não era dos três grandes. Quer dizer, o Arthur Jorge, não sei quem é que treinava antes, eu acho que era o Braga. Para mim não o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto, ainda está um bocadinho longe desse patamar. Mas honestamente eu acho que o que se passou vai para além do que sabemos. Acho que financeiramente era melhor. O clube, com todo o respeito ao Santa Clara, era melhor, a visibilidade era outra. Ia jogar Libertadores, campeão de Libertadores, e mesmo correndo mal lá, mesmo correndo mal no Botafogo, os clubes por onde ele ia a seguir. Exatamente. No limite saía, deve ir para um Qatar da vida, como toda a gente sai agora, e ia se encher. Portanto, então o quê? Foi só responsável da parte do Vasco Matos?
Não, Não sei se eu, foi se só- calhar o guarda tem razão, se calhar houve O que é coisas que de me bastidores. recorda? É que havia um circuito também que é meio marado, que é o circuito de Botafogo, Guion, aquilo está tudo meio conectado. Portanto, eu não sei, eu acho que mesmo que a gente não sabe a história toda. Sim, mas é que aqui, guarda, não é só rejeitar o clube, é, por cima disso, renovar com o clube onde está. Tá, mas, Isso- isso até pode ser um pro forma, até pode nem ter sido Claro. aumentado propriamente. Ok, ok, mas- vais E renovar, pode ser sais um por acreditar no cima. projeto, Maia, no projeto de Santa Clara. Bem, atenção, eu acho que é tudo. Também não se me calhar, parece, também não me parece que esteja prometido um dos grandes para o ano, porque honestamente, vendo o Santa Clara a jogar, não me parece apelativo que aquele futebol para uma equipa grande em Portugal. Não me parece. Mas diria um Braga, por exemplo. Também não me parece que seja a carinha do Salvador. o mais Vasco cara de Matos. vitória. Por exemplo, mas mesmo assim, é que o Santa Clara tem resultados, mas não joga é, mãe, futebol. mas, mãe, de fizeste todo. uma Bem, Mas hoje perdi uma hora e meia da minha vida. Hoje perdi uma hora e meia da minha vida a ver o Estrela da Amadora Santa Clara. Gostava de dizer, peço desculpa ao Santa Clara, o clube que eu apoio. Ainda daqui a 2 meses volto para casa até irei aos Açores e faço questão de ir lá ao estádio. Mas foi uma hora e meia muito dura contra o Estrela da Amadora. muito fraquinho. Mas Diz joga Azevedo. pouco desculpa. E quando veio a conversa no nosso grupo, o que é que eu disse? Vasco Matos vai durar 3 meses. Uhum. Para mim também não ia convencer aquilo. Acho que era uma opção de resultado, porque olham, epá, eu gosto da figura do Vasco Matos, é um gajo bem posto, tem presença e parece-me que está Sabe talhado ser por duro outros também, não é? voos. Sim, e parece-me que está talhado por outros voos, sim, mas neste momento parece-me que ainda não era para isto e concordo com o Azevedo. Mas espera aí, guarda, mas se não é andamento para estes voos, não é para nenhum dos grandes em Portugal, mas tu achas que tem para outros voos, que voos é que são? Pá, uma meia diga espanhola, uma meia diga italiana, estás a perceber? Havia equipas de meia tabela, não me parece que vai lutar por títulos, mas pode ser um tipo competente nos Maiorcas, nos Las Palmas, Ok. essas coisas, percebes? E primeiro Não- numa vitória, se calhar, não é? Não sei. Pois mas também pode ser o contexto. Ele está a fazer um trabalho muito bom no Santa Clara, com jogadores que claramente não têm a valia de outros. No campeonato português e andou a bater-se lá em cima, agora tem que ser um bocadinho, mas andou a bater-se lá em cima e os resultados é que contam. No tipo de contexto, mas neste momento não vejo, e acho que no Brasil ia aguentar pouco, ia acabar por ser comido, e depois também parece-me que é um tipo que ferve pouca água, e quer dizer, que ele já tem paciência para o Abel, não ia ter paciência para outro português a fazer o mesmo. Portanto, Não deixa, eu ia dizer, Maia, só que não deixa Neste de ser momento o Santa inusitado. Clara continua em quinto já agora. E fizeste bem trazer o tema, porque não deixa de ser inusitado. É o que eu digo, eu no lugar do Vasco Matos, eu, Pedro Azevedo, não recusaria. Mas Acho que 90% das pessoas. se calhar 90%, exatamente, se calhar 90% das pessoas não recusaria pela questão financeira, que tu falaste bem, mas também pela questão desportiva, é isso. O Botafogo tem investimento e vem de uma época fantástica, portanto. Mas pode ter sido bastidores, como diz o guarda, pode ter sido ele achar que era um passo maior que a perna e que aquilo ia durar pouco, pá, não sei. Mas é interessante, é tão interessante quanto inusitado. Sim, é um tema tem que... que ver cá o podcast. Esclarecer. Ora, Tem que vir ora Vasco bem. Matos, exigimos Vasco Matos no segundo posto. É isso, deixem nos comentários Vasco Matos no segundo posto. Quando o por Maia favor. for aos Açores também será nesse para fazer Exatamente, trabalho. eu sou enviado especial. Enviado Um especial enviado para segundo posto aos Açores. tentar trazê-lo. Mas já agora, porque até tem sido, foi uma temática falada muito durante a semana no Brasil, a questão dos relevados sintéticos e dos relevados naturais, que é uma temática mesmo ao Brasil. A importância que foi dada a esta discussão realmente aquele país é um continente, porque há sítios do país onde realmente não dá para ter campos sintéticos, não dá para ter campos naturais o ano todo, a quantidade de jogos que aquela equipa... Mas é daquelas polémicas, mesmo ao Brasil, sabem? É daquelas que é... Pronto, É fruto da disparidade que tu falavas, da grandeza do país e da disparidade. Sim. Não, e do calendário, já agora. Epá, do calendário. Olha, também, como estive atento às notícias do Brasil esta semana por causa da questão do Vasco Matos, também estive atento a essa discussão. Uhum. Se forem ver o top de clubes com mais jogos no mundo em 2024, bem, não há comparação. Claro. Os primeiros 10, 12 clubes são sul-americanos e desses 10, 12 é quase tudo clubes brasileiros. O calendário Sim. é uma parvoíce para os E eu não clubes sei que como é- jogam estaduais e nacionais. Eu não sei como é que são os plantéis no Brasil, mas acredito que sejam bastante maiores que os nossos, ou pelo menos haja tem que se recorrer muito às camadas jovens, não há qualquer tipo de dúvida, porque é um absurdo. Aqueles dados que o Summit, como o guarda já referenciou, que o Summit trouxe no início da época, eu acho que nós na próxima década vamos ter vamos, já temos este ano com um aumento absurdo do número de lesões, mas não vai ser só isso. Vai ser jogadores muito mais cansados, com lesões crónicas, com... Durarem Não menos é- anos de carreira,
Como agora estávamos a inverter nos últimos anos no futebol, não é? Claro. Não, vai ter de haver uma gestão muito maior dos plantéis, não é? Plantéis maiores, por exemplo, passar para 7 substituições ou 8. aumentar essas questões, sem dúvida, ou aumentar as paragens para substituições, mas, por exemplo, já agora porque lembrei-me dos números, os clubes europeus com mais jogos oficiais na época passada, ou no ano civil ou na época, agora desculpem-me, não estou recordado, mas foram os clubes, foi Real Madrid, foi City, ou seja, os clubes que chegaram mais longe nas Champions e fizeram ali entre 55 a 60 jogos oficiais. Estes clubes brasileiros do top 10 no mundo com mais jogos estiveram na cifra entre os 70 e os 80 jogos oficiais. Estupidez. São mais 20 a 30 jogos do que os clubes europeus que mais jogam. Ora bem, quem aparentemente não vai precisar muito mais de jogar na Premier League é o Liverpool. Liverpool, Pedro Azevedo, está resolvido ou não? Está resolvido. Eu acho que o Liverpool é campeão, vai ser campeão inglês. Acho mesmo, e estou aqui com esta moral toda a dizer isto, porque hoje fiquei eufórico com a vitória no Etihad. O Liverpool neste momento tem mais um jogo e mais 11 pontos do que o Arsenal. E portanto parece-me que agora a luta será de Aston Villa até Nottingham Forest. O Arsenal parece-me que vai ficar em segundo lugar. E a luta interessante vai ser do top 4, portanto quem ficará em terceiro e quarto, de Nottingham que está em terceiro até Aston Villa que está em oitavo. Há apenas 5 pontos de distância do Villa que está em oitavo para o Forest que está em terceiro. Portanto parece-me que esta é a luta que será. O primeiro lugar e o segundo lugar são pro-formas, tal como o último lugar é uma pro-forma para o Southampton. Sim, só para pegar aqui num tweet do Dominic King que diz, para pôr as coisas em perspectiva sobre a situação do Liverpool, o Arsenal precisa que o Liverpool perca 4 dos próximos 11 jogos. Esta equipa do Liverpool, para ter perdido 5 jogos, teve que jogar 76 jogos, ou seja, nos últimos 76 jogos perdeu 5 jogos, uma coisa que remonta a abril de 2023. Portanto, desde essa altura o Liverpool já fez 76 jogos na Premier League, perdeu 5, portanto ainda há hipótese. Guarda. Matemática, não é? Acho que o campeonato está fechado e esta vantagem abre aqui uma possibilidade, e nesta altura que estamos a falar disso outra vez, dos jogos 3 em 3 dias, dos jogadores andarem completamente rebentados, abre a possibilidade a uma gestão muito eficaz da Liverpool que pode levar o Liverpool a ir a longe na Champions e quem sabe uma final, um título europeu, não sei, mas é este. Que ainda tem Taça Liga agora, brevemente, final contra o Newcastle, já agora, ou seja, ainda pode ganhar tudo. Sim, mas acho que esta vantagem é muito importante. Não pode, é verdade. Não vejo o Liverpool perder esta vantagem, até por esse dado que tu trouxeste agora à discussão. Nem estou a ver o Arsenal ser competente para aproveitar esses serviços. Para ganhar os 12 jogos que lhes faltam. Exatamente. Portanto, acho que o Liverpool tem o título no bolso e tem aqui a possibilidade de fazer uma gestão muito eficaz para as competições europeias. Vamos ver. Em relação ao resto, está tudo muito animado no campeonato. Mas agora, só para numa jornada, pegando isso no Arsenal, numa jornada em que o Arsenal joga antes, o Liverpool perde pontos durante a semana, o Liverpool vai jogar ao City, o Arsenal joga em casa com o West Ham, que está em recuperação, mas tem feito uma época miserável. É verdade que há muitas lesões do Arsenal, mas pronto, falta-lhe o Killer Instinct. Acabou, não há hipótese. Não há, eu já desisti de Arteta, já tinha dito no início do ano. Já desisti de Arteta, acho que não é treinador para o Arsenal dar o salto, acho que não é. Foi treinador para o crescimento, não é? Mas... Sim, acho que não é. Acho que o Arsenal precisa de um treinador sério. Agora, o Amorim já está apanhado. Eu achava que o Amorim podia ter sido uma boa solução. Até porque... Quanto tempo é que fica lá? Olha, esta era a ponte. Okay. Ainda não deixaram acabar a ponte, mas esta era a ponte. Para mim tinha sido o treinador escolhido para suceder a Arteta, apesar de no início da época o Arteta ainda ser muito pouco contestado. Eu, na altura, no final da época passada, quando estávamos a fazer o programa na DAZN, eu disse várias vezes que achava que tinha sido um bom percurso, mas que o Arsenal não ia dar o salto com o Arteta. Confirma-se esta época. Eu acho que o Arsenal não vai dar o salto, apesar de já agora ainda está na Champions, já tem equipe, ainda pode aqui fazer coisas bonitas este ano. Eu tenho algumas dúvidas que isso vai acontecer, como também tenho algumas dúvidas que a contestação sobre o Ruben Amorim, ou junto de Ruben Amorim, não cresça muito até ao final do ano se o Amorim não ganha uma competição, neste caso se não ganhar a Liga Europa. O que é que vocês acham? Guarda, para começar tu.
Acho que este trajeto do Amorim está a ser meio flop, honestamente. Meio flop. O que é que tinha de ser para ser totalmente um flop? Pois, para não chamar flop inteiro, porque são 20 e tal jogos do United sob o comando de Amorim, muito pouca coisa melhorou. E os resultados também não houve o efeito de esgotada psicológica que já tínhamos salvado há uns tempos. Portanto, melhorou pouca coisa. Os adeptos não conhecem o Amorim, quer dizer, tiveram aquele cartão de visita do jogo contra o City que já estavam mais atentos, porque a contratação estava fechada. Mas não são tipos que sigam o campeonato português avidamente e conheçam o trabalho do Amorim no Braga, no Casa Pia, no Sporting. Portanto, eu acho que o balão de oxigênio do Amorim, por muito cartel que ele tenha, por muito que seja uma pessoa que sabe comunicar, como todos nós sabemos que ele sabe, tem aquela figura simpática que se impõe quando é preciso, que tem presença, um jovem treinador que pode levar o United a outros patamares. Não chega se não ganhar. Acho que não chega se não ganhar. Acho que acaba, obviamente, esta época, mas no início da próxima, se isto continuar assim, e se não ganhar a Liga Europa, tal como estavas a dizer, acho que não parte com a moral que teria se entrasse na próxima época, por exemplo, porque há um trabalho para trás que não está feito. Quer dizer, não quero entrar por aí, está feito, mas não se verifica em resultados. E a partir do momento que não se verifica em resultados, e nos únicos jogos que se verifica por um contrassenso que isto possa ser, os únicos jogos onde o United consegue bons resultados é aquele contra o City que foi a ave do chouriço, contra o Arsenal para a taça, se não estou em erro, mas é contra equipas grandes onde o United acaba por jogar por fora, acaba por ser um underdog e não tem a obrigação de ganhar. Nos jogos que tem de ganhar, principalmente em casa, é desastroso. E o trabalho do Amorim está a desiludir, obviamente, toda a gente, até o meu defensor, eu sou um deles, e tinha altíssimas expectativas para este United do Amorim, mas está a desiludir muito. Mas eu acho que, e até pegando um tweet que sei que foste tu quem escreveu, eu só não concordo com uma coisa. Ou melhor, eu concordo, mas eu acho que não é teimosia também, mas é teimosia misturada com a identidade dele, e eu acho mesmo que é uma forma do Amorim mostrar à direção, a quem gera o clube, que isto ainda está muito longe, em termos de grupo, ainda está muito longe daquilo que ele quer. Agora, Maia, mas se aquilo não funciona, ele também tem que ter a capacidade de ir para outro caminho. Acho que o que importa ao final do dia não é estar a levar 3 e 4 em casa de equipas no meio da tabela. Tens razão, é verdade. Acho É um ponto. que o que importa ao final do dia é ganhar jogos. E ele pode ter as ideias que quiser, mas isso foi uma coisa que nós discutimos várias vezes, mesmo noutras épocas, quando o Amorim entrou no Sporting. O Amorim tem muitas qualidades, mas também tem um defeito, e um dos maiores defeitos é ter a teimosia do Jorge Jesus. É que ele é teimoso e ele vai morrer com as ideias dele. E neste momento, passado 20 e tal jogos, eu já devia ter percebido que em Inglaterra as coisas funcionam de forma diferente em Portugal. Que em Inglaterra as equipas pressionam no todo na baliza dele se eu preciso. Aqui ele joga com o Aroca em casa, o Aroca vai ao Valado com todo o respeito. Se calhar com o Vasco se abre até ia. Não, mas se abria. Mas com todo o respeito ao Aroca, o Aroca não vai cair em cima do Sporting na área deles. Qualquer equipa em Inglaterra vai cair em cima do United. Então deste United vai cair mas isso devia ser uma coisa boa segundo o modelo do Amorim. O Amorim gosta de ter as equipas, não é? Gosta, mas não está a resultar. Não está a resultar por algum tipo. Pois. Não foi ele que construiu o plantel, ok, não foi ele que construiu o plantel, mas ele agarrou esta equipa já há 20 e tal jogos. Claro, 20 e tal jogos. E pegas no 11 que Deixa-me só dar-te uma nota que é, pegando aquilo que o Guarda estava a dizer, eu acho que só há uma coisa que melhorou desde que o Amorim chegou. Foi os jogadores que saíram. Todos eles têm jogado particularmente bem. António à cabeça, não é? Como tem sido a panagem de qualquer jogador que sai do Man United. Sim. É impressionante. Nas últimas épocas, os jogadores saem do Man United e parece que voltam a sorrir, voltam a marcar golos, voltam a ter felicidade de jogar futebol. Portanto, eu digo 3 coisas sobre este tema de forma muito sucinta. Primeira, que para mim é o plano geral. Obviamente que isto é muito mais do que treinadores e jogadores. O estado do United atualmente, e que se tem vindo a perpetuar nos últimos anos. E a prova disso são estes jogadores que época após época saem do Man United e que rendem em todo o lado, menos lá. E depois, em relação ao Man United e ao campeonato que está a fazer, Maia, eu estive a ver o número de gols marcados e gols sofridos. O Man United está em 15º lugar com quantos pontos? Com 30 pontos. O Everton com 30 pontos. O Everton está acima em 14º com 31. Agora depois não, mas com este empate manteve-se à frente. E o que acontece? O Man United tem 30 golos marcados este campeonato em 26 jornadas. Apenas, à exceção do Everton, que está um ponto acima e que tem 29 golos marcados, apenas Ipswich, 18º, 24 golos marcados, Leicester, 19º, 25 golos marcados, e Southampton, 20º,
19 golos marcados, tem menos golos marcados do que o United. Portanto, isto também diz muito da incapacidade que tem sido desta equipa a jogar e do anterior treinador e do atual treinador Ruben Amorim em colocar a equipa a jogar. E depois, porque uma equipa que se apresenta em Goodison Park com Onana, Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot, Dorgu, Casemiro, Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes, Zirkzee e Højlund, tem que fazer mais. É na maioria dos jogos que perdeu até agora ou que não ganhou até agora. E depois disso dizer que para mim tem que haver paciência com o Ruben Amorim até daqui a um ano. É a minha opinião. E houve jogadores que claramente achávamos que iam explodir com o Amorim ou melhorar E muito. que não estão a explodir. E não aconteceu. O Højlund, por exemplo. O Højlund eu achei mesmo que ia ser. Opa, eu era o Rashford. Eu era o Rashford que achava. Agora o Rashford teve outras condições. O Rashford teve de ser treinado pelo Emery para ser jogador de futebol. Mas lá está, houve uma série de jogadores que nós achávamos, pá, agora com o Amorim vai pegar nele, vai fazer dele o que era ou não sei quantos, no Sporting, sei lá, vai fazer deste o Gyökeres dele, não sei, pá, e nada disso verificou, só o Diabo é que subiu um bocadinho, parece ser um tipo muito também. Agora, coitado, também se lesionou até ao final da época. Pois é, até ao final da época, não é? É até ao final da época. Sim, está arrumado. Dizem que é um tipo também muito trabalhador, muito humilde e vai por aí, mas tem de de facto resto... talento, não é? Ou seja, Sim, é talentoso, mas o efeito Amorim não se verificou. E agora, daqui a um ano, como estavas a dizer, Azevedo, até podemos estar a falar de um Super United, mas isto já ninguém apaga. Não há, isto é Eu aquelas percebo, frases eu percebo. feitas que não há duas. Não, como é que é? Não há duas possibilidades de causar uma primeira boa impressão. E o Certo. Amorim não conseguiu. Não conseguiu. primeira boa impressão não conseguiu, é verdade. Olha, eu acho que eu concordo. Eu sou o maior defensor do Ruben Amorim, como todos sabem. Acho que a coisa não tem corrido bem. Mas acima de tudo, para além da coisa não ter corrido bem, eu acho que em termos de paciência, eu acho que a época do United só será salva se por acaso houver uma grande prestação europeia. Ou seja, Sinceramente. ganhar a Liga Europa. Eu acho que sim. Acho que de resto, pá, o homem acabar o campeonato 15º é um retrocesso, porque ele não estava em 15º quando chegou. Já agora. Sim. Portanto, nesse aspecto, ele chegou, estava a 9 pontos de lugares europeus. Não me esqueço disso. Está a 13 Pronto. Portanto, a coisa piorou. do Gato de Conference. Efetivamente, do ponto de vista de resultados, a coisa piorou. Portanto, E exibicionais também não melhorou. sim, a coisa não melhorou muito. Mas concordamos no tempo que ele, ou seja, no tempo que na nossa opinião lhe deve ser dado, não é? Para o Claro. julgamento final. Sim, Claro, mas o futebol é momento, não é? Quer dizer, e já falámos disso antes. Já Logo ao falámos início, disso. quando ele foi, claro. Exatamente, tem que ser dado tempo. Eu não sei se a Inglaterra vão-lhe dar esse tempo. Não sei se a Inglaterra vai haver essa Com a paciência. pressão dos porque mídias, é com a pressão desconhecido. dos adeptos de um clube grande como o United, claro. veremos. Como isto está, os lesados do Ruben Amorim, se calhar para o ano volta ao Sporting e o Rui Borges, pronto, volta para a Vitória e isto volta tudo atrás e portanto é uma época de avanço. Dizer que para a semana já contaremos com Rita e Samit, espero eu, pelo menos já estará aqui um dos 3 tarolas habituais na moderação, já não serei eu. Vamos tentar-se esta semana. Temos campeonato, o Benfica não joga com o Gil Vicente. Teremos cá para a semana. Até lá, subscrevo aqui o canal. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, os Pedros, ou se posso finalizar isto. Finaliza que finalizas bem. És um bom finalizador. Pavlidis aqui, não se esqueçam disso. Com o teu pé. Exatamente. Até lá, subscrevam o canal, ponham um gosto, partilhem com a vossa malta, deixem nos comentários e sigam-nos em todas as plataformas, segundo posto, YouTube, Spotify, Twitter, Instagram, essas todas que vocês sabem, TikTok. Até para a semana, um grande abraço.